sobre isso, e é um tema que chama bastante atenção, e é um tema que eu gosto bastante, né? Que é essa questão de possibilidades aí fora do Brasil, né? Você ir além fronteiras com o teu trabalho, né? Nessa área de TI que todos nós estamos envolvidos, né? Então eu vou falar um pouquinho de como isso aconteceu para mim, tá? Porque eu vivi algumas coisas interessantes que vale a pena compartilhar com vocês. Essa experiência de quem já passou por isso e até numa época que não tinha tanta internet, vamos dizer assim, disponível, né? Então vamos lá. Eu começo, inclusive, sempre fazendo essa pergunta, né? Tipo, ok, experiência internacional no mercado de TI. É um luxo para poucos? É, E aí a resposta muitas vezes, o pessoal fala assim, não, é possível, mas internamente muitas pessoas com quem eu converso é como se fosse um luxo realmente para poucas pessoas afortunadas. E não é, na real, tá? Não é um luxo para poucos, é um luxo para quem quer, tá? E a gente vai falar sobre isso, então. Então eu vou falar só quem sou eu, né? Só para vocês terem uma noção quem que é esse cara que está falando. Então eu vivo no Canadá já desde 2011, tá? Eu vim como imigrante, já residente permanente, tudo certinho. Eu já trabalho com empresas de fora do Brasil desde 2006, foi quando eu comecei a minha primeira aventura fora do Brasil, na Alemanha, tá? Trabalhando com uma empresa da Alemanha. Profissionalmente falando também, no Brasil ainda, eu participei da equipe que criou a plataforma Lattes, do CNPq, que vocês já devem ter ouvido falar, talvez principalmente quem está envolvido com pesquisa. Então, a gente desenvolveu muita coisa interessante lá na época, antes de 2006, né? Que foi enquanto eu trabalhava no Brasil ainda. E eu fui responsável por criar toda a arquitetura, implementar a estrutura de reservas de hotel baseado em web services nessa empresa alemã, Vitors, que recentemente agora foi comprada por uma empresa gigantesca lá da Suíça, e sendo que um dos fatores que fez essa compra acontecer foi justamente a tecnologia que nós criamos lá, né? Então, eu iniciei esses produtos na empresa e depois, com a nossa equipe, né, nós estamos, um outro lado interessante já na linha do que a gente vai falar aqui, eu, brasileiro, trabalhando para essa empresa alemã, uma equipe composta de pessoas da Alemanha, pessoas da Argentina, tinha desenvolvedores argentinos trabalhando junto, e algumas outras pessoas de fora também que participaram disso tudo. Então, foi algo bem gratificante de ver que, por causa de tudo que nós construímos, a empresa cresceu e se valorizou no mercado e finalmente foi comprada, né, por um valor bem astronômico, vamos dizer assim, inclusive. Mas eu só trabalhava, tá? Eu não era sócio da empresa, então eu não lucrei com essa venda, assim, diretamente, infelizmente, né? Eu já venho trabalhando assim nessa questão de empreender, né, ao longo dos anos, é algo que sempre me interessou, tá? E atualmente, então, eu tenho essa empresa Know-how Consultoria aqui no Canadá e também sou cofundador da Wave, que é uma empresa brasileira e canadense, né? Então, que está em Curitiba e está aqui em Montreal também. E eu vivo em Montreal, tá? Só para não estar aqui, mas eu vivo em Montreal, no Quebec, que é uma província do Canadá, onde se fala inglês e francês. Inclusive, esse é um tópico bem controverso aqui, essa disputa entre inglês e francês. Às vezes nem sempre é tão amigável quanto parece. Mas, enfim, esse é tópico para outro dia. Eu queria comentar uma coisa que eu acho interessante sempre, como todos nós somos da área da computação, né? Vocês do curso de engenharia de computação, mas no fim das contas a gente mexe com TI, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, vamos dizer, que é a tecnologia da informação. E aí eu falando de mim um pouco, da minha experiência com isso e das coisas que eu tenho percebido ao longo dos anos, eu sou apaixonado por tecnologia e acredito que muitos de vocês também. E sou apaixonado também por informação, né? A informação de qualidade, obviamente, isso é bom ressaltar, né?
Então, essa combinação da tecnologia com a informação, desde o início, quando eu comecei a trabalhar com isso, sempre me gerou muita satisfação, muitas oportunidades e experiências interessantes na vida. E por que essa questão da tecnologia da informação é algo que é importante nesse contexto de ir para fora do país, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente trabalha com tecnologia da informação, ou com engenharia da computação, com essas áreas afins, não existe fronteira, né? Você pode ver, não existe fronteira para tecnologia, certo? Não existe, e é multidisciplinar, ou seja, a pessoa que trabalha com tecnologia da informação, a pessoa que trabalha com isso, ela trabalha de onde ela quiser, por exemplo, né? Ou seja, fronteiras físicas não importam, e ela trabalha com várias áreas da sociedade, da indústria, do comércio, enfim, né? Porque o que acontece? Nós criamos soluções para as outras áreas, certo? Para as outras disciplinas. Então, eu sempre falo que o profissional de TI, ele é um cara que ele não é um profissional de TI, ele é um profissional de TI e também é um profissional da área de processos, é um profissional da área de finanças, é um profissional da área de, sei lá, contabilidade, advocacia. Porque quando ele trabalha para resolver um problema nessas áreas, ele tem que entender aquilo. Então, ele vai aprender sobre aquilo de uma forma ou de outra, querendo ou não. Ele vai ter que aprender, porque senão ele não vai conseguir resolver o problema, certo? Ele vai ter que entender o problema para poder resolver. Ele vai ter que saber da solução. Então, assim, isso faz com que nós, dessa área, tenhamos uma capacidade, isso é um requisito para trabalhar nessa nossa área e também é algo que vai se desenvolver na nossa cabeça, né? Essa abertura para áreas diversas, a gente não vai, a tendência é que a gente não fique bitolado, então a gente não fica preso a um escritório, necessariamente, e a gente também não fica preso a uma área do conhecimento, simplesmente a computação. Eu entendo de computação, isso aí eu não entendo. Não, a nossa cabeça, ela tem essa possibilidade de se expandir, entendeu? E aí você começa, conforme você vai trabalhando ao longo dos anos, você trabalhando em diversas áreas diferentes, tudo isso vai contribuindo para que a tua mente seja cada vez mais aberta e mais criativa, certo? E aí a gente entra no tópico, um título meio chamativo, meio clickbait, vamos dizer assim, mas imaginação sem limites. Por que eu digo isso? Porque trabalhando nessa área de tecnologia, a tecnologia nos dá muitas oportunidades, né? E como eu falei, trabalhando de forma multidisciplinar, que é o que a gente, no fim das contas, acaba fazendo, você não tem limite, você não pode ter limite. Você tem que, a tua cabeça, ela vai ter que criar soluções, certo? Então, você não pode colocar limites no teu pensamento, na tua forma de pensar, senão você não chega nas soluções. E olha, eu vou te falar, o mercado é muito criativo com relação à criação dos problemas que a gente tem que resolver. Então, às vezes, não é fácil, tem que ser criativo mesmo. Nós temos que ser muito criativos para chegar, né? Então, o que acontece? E tudo isso tem a ver com essa questão de viver no exterior, que eu vou falar depois para você, vai na sequência. Então, por exemplo, nós, profissionais de TI, nós temos que criar soluções do nada, né? Então, chega lá o nosso cliente, enfim, olha, eu preciso resolver isso aqui. Não tem nada, nós vamos ter que fazer tudo do zero, nós vamos ter que criar completamente, nós vamos ter que visualizar essa solução pronta na nossa cabeça, ou nas nossas cabeças da equipe, antes dela existir, certo? Então, você tem que saber para onde você vai, tá? Tem alguém chamando ali? Estamos sim. Alguém? Oi, a gente está ouvindo Ah, sim. foi sem querer. Não, é que teve alguém que chamou ali, desculpa. Então, assim, só para te dar continuidade aqui, essa questão do raciocínio abstrato, tá? É essa questão de você criar soluções antes delas existirem, né? Você visualizar essas soluções, tá? Então, assim, você vai ter que resolver problemas, você vai ter que ter essa capacidade de resolver problemas. Eu estou com um problema, estou parado nesse problema aqui, como que eu faço? Né? E eu digo, e isso, o fato de nós trabalharmos com TI
desenvolve isso na gente, e isso é algo muito importante que vai te ajudar a buscar essa carreira no exterior, tá? Porque a carreira no exterior, ela não é fácil, ela é repleta de dificuldades. Ela não é simples, é possível, obviamente muito possível, mas ela não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente comprar uma passagem e ir, tá? Então, tudo isso que nós, profissionais de TI, desenvolvemos na nossa profissão, isso faz com que a gente comece a ter uma cabeça, e aí vai de cada um explorar isso, né? Tipo, explorar esse raciocínio abstrato, essa capacidade de criar soluções, de resolver problemas, tá? Isso é bastante importante. Capacidade de improvisar, isso é extremamente importante. E aí, eu vou dar o meu exemplo, porque eu falo também de imaginação sem limites, né? Eu me formei em Pato Branco, na UTF-PR, que é uma cidadezinha pequena, muitos de vocês devem conhecer com certeza, e não é tão longe daí, de Curitiba. E quem poderia imaginar, a gente sempre fala, até a palavra, né? Quem poderia imaginar que alguém lá de Pato Branco estaria um dia morando no Canadá, passado por vários anos na Europa, trabalhando na Europa, criando coisas muito interessantes, e hoje com uma empresa no Canadá. Então, assim, se muitas vezes, voltando naquela época, eu lá em Pato Branco parasse e pensasse, nossa, eu vou estar lá morando lá no Canadá. Talvez eu não pensasse isso. Eu confesso que eu nem lembro direito, mas com certeza ficar em Pato Branco não era, na época, já não era o meu objetivo, embora é uma cidade muito charmosa. Mas aí você precisa ter essa imaginação sem limites, tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar, você tem que ter para você, quando você quer ir para o exterior, ter essa carreira internacional, bom, não coloca limite naquilo que você está imaginando para você, para a tua carreira, tá? E aí, por isso que eu falei tudo aquilo da tecnologia de informação, que é, você tem a oportunidade, trabalhando com TI, de desenvolver essa abertura na tua cabeça de resolver problemas, de pensar além e mais longe, tá certo? E eu falo isso, às vezes parece um pouco clichê falar sobre isso, é um assunto meio assim, você tem que, não pode colocar limites no teu pensamento, e eu vou falar uma coisa, por mais clichê que possa parecer isso, a realidade, quando se conversa com as pessoas, e eu já trabalho, já estou desde 2006, estou fora do Brasil, então já conheci muitas pessoas vieram até mim perguntar, como que você fez isso, aquilo, aquele outro. A pessoa não acredita que é possível, por mais que a pessoa queira. Então, assim, querer apenas não é o suficiente, tá? Você tem que ser capaz de realmente vislumbrar isso e buscar isso, obviamente, fazer aquilo que tem que ser feito, né? Não é só pensar, né? Como muitas pessoas pregam. Então, assim, quem poderia imaginar? Eu em Pato Branco, cidadezinha pequena, e mudei para Florianópolis. Por quê? Interior do Paraná, na época, isso era em 2001, né? Faz muito tempo, né? As coisas não eram como hoje em dia. E você olhava para Florianópolis, era uma cidade, nossa senhora. Porque eu lembro até hoje que eu olhei numa revista, naquela época a gente lia revistas, né? A gente não olhava internet, a gente tinha internet, mas não como hoje. E eu olhei numa revista de tecnologia da época, falando, Florianópolis é uma cidade ótima para trabalhar com TI, blá, blá, blá. E eu pensei, nossa, eu quero morar nesse lugar aí. E aí, foi aquela coisa, né, de você começar a vislumbrar, comecei a pesquisar. Tinha internet, então, assim, não como hoje, mas tinha, então eu comecei a pesquisar sobre Florianópolis, algumas revistas da época, comecei a ler, comecei a tentar fazer contatos. Mas parecia uma coisa muito distante para um cara que estava em Pato Branco, uma cidadezinha tão pequenininha do interior, que parece que você vai ficar ali trabalhando, ali, desenvolvendo um softwarezinho ali, e deu, acabou. Foi o primeiro passo que eu dei. Fui para Florianópolis. E eu vou falar, eu fui para Florianópolis sem dinheiro, sem emprego. Eu tinha alguns conhecidos lá que acabei fazendo nesse processo e eles me ajudaram muito. E aí eu acabei conseguindo um emprego lá. Depois de um mês batalhando, indo atrás, aconteceu de eu ir todos os dias durante um mês
tentar falar com determinadas pessoas que estavam me prometendo, não, vem amanhã que vamos conversar. E aí, não, o cara parece meio bobo até, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo? Depois de um mês, chegou para mim um dos diretores da empresa e falou assim, ó, o seguinte, nós temos esse projeto aqui, você quer trabalhar nele? Eu falei, era uma tecnologia que eu não conhecia, inclusive. Daí eu falo para você, a gente tem que ter essa capacidade de não colocar esses limites. Então, assim, eles tinham um problema para ser resolvido e eu estava ali, ele estava perguntando, você vai resolver nosso problema? E eu falei para ele assim, com essas palavras, eu falei, se você me dá uma semana, eu vou resolver esse problema. Ele falou, então tá, então daqui uma semana você começa. E aí eu comecei, me virei à noite, cara, estudei muito, fui lá, consegui, e comecei a fazer o projeto, né? E aí trabalhamos o projeto foi entregue, e aí depois disso vieram outros projetos e tudo mais, e aí começou essa minha jornada. Aí que eu comecei a ver, nossa, peraí, eu consigo ir mais longe, esse negócio aí, né? Eu comecei a viajar pela empresa para fazer implantações e tal, conheci pessoas de vários lugares do Brasil, fiz mestrado lá na época em Florianópolis, então assim, começou a abrir uma série de portas. E aí surgiu a oportunidade que eu tanto esperei, estava esperando já, né? Depois que eu estava lá em Florianópolis, conheci através de conhecidos, conheci um alemão que estava lá e estava procurando desenvolvedores, né? Porque era mais barato procurar no Brasil do que na Alemanha e tal. E aí nós começamos a conversar ali por alguns dias e ele chegou um dia para mim e falou assim, é o seguinte, eu preciso de alguém para trabalhar full time para essa empresa aqui, X, da Alemanha. O que você acha? Eu falei, tá, quais as condições? Olha, eu vou te pagar tanto e daqui um mês você precisa ir para a Alemanha. Eu falei, meu, peraí, imagina, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, né? A não ser no Paraguai, né? Mas isso aí não conta, né? E aí ele chega para mim e fala assim, eu vou te pagar tanto, você vai para lá sozinho, ficar um mês lá nessa empresa e tal. Eles têm que fazer isso, isso, isso. Uma tecnologia também que eu não dominava na época. Aí eu falei, então tá, então vamos lá. Eu fui lá pedir a conta do emprego que eu estava e comecei a organizar as coisas. Fui atrás de passaporte e tal, e o inglês, né? Você veja, uma oportunidade apareceu para mim, do nada. E aí eu poderia falar assim, mas eu não falo inglês, não vai dar. Então, assim, se eu não tivesse preparado, porque como é que aconteceu? Em um determinado momento, em Florianópolis, eu comecei a estudar inglês porque eu queria ir além, né? Eu comecei a perceber que eu poderia ir mais, tá? Então, eu comecei a estudar inglês, tá? E foi indo, que quando chegou a hora de conversar com esse cara, eu estava pronto, né? E é um problema sério, a gente sabe, no Brasil muita gente não fala inglês, né? Ou estuda e acaba não aprendendo, porque não tem aquilo como algo que vai te levar para algum lugar que você quer no futuro, né? Então, eu tinha muito claro, eu tenho que saber falar inglês. Se eu quiser ir para o exterior, eu tenho que saber falar inglês. Então, quando ele me falou isso, eu falei, vamos. Eu estava pronto, vamos dizer assim, para essa oportunidade. Como ele me deu ali, como eu tinha um tempo até ir para a Alemanha, eu fui estudar essa tecnologia, essas ferramentas de desenvolvimento da época, e virei noite também, foi bem estressante, não foi simples. Isso, no fim, deu tudo certo. Eu fui para a Alemanha e daí eu trabalhei com mais de uma empresa na Alemanha, inclusive, desde 2006 até 2019, inclusive, né, que eu continuei trabalhando com empresas da Alemanha. E aí o que aconteceu? Fui a primeira vez para a Alemanha, não foi fácil, né, chegar lá do nada, sozinho, um cara que nunca tinha sido do país, né, e ter que se virar. E aí que eu falo, bom, o que eu tenho que fazer? Naquela época não tinha um celular, hoje em dia é tão simples, né? Mas existia celular na época, sim,
2006, 2005, 2006, mas não era como hoje, né? O iPhone nem existia, os Androids não existiam, né? Você não tinha internet a todo canto, assim, peraí, eu preciso ir até tal lugar, eu cheguei aqui, quero pegar um Uber, não existia isso, né? Você tinha que pegar um táxi, você tinha que pedir informação, você tinha que ter um mapa de papel, entendeu? E você tinha que conversar com as pessoas, falando em alemão, em inglês, tipo, cara, você tem que ser muito criativo, entendeu? Então, quando você começa a colocar limites, né? Por isso que eu falo, aproveita o curso que vocês estão para desenvolver isso, abrir a cabeça para não colocar limites e resolver problema, improvisar, ser criativo, porque eu tive que ser muito criativo lá na Alemanha. Inclusive, a primeira vez que fui para a Alemanha foi justamente quando a Varig faliu no meio da viagem e na volta não tinha avião para voltar. Imagina, que doideira. Então, o que aconteceu foi que exigiu criatividade, a gente teve que ir de uma cidade para outra, pegar um trem e tal, tudo sem a ajuda de ninguém, a gente teve que ir se virando. Então, e deu tudo certo no final das contas, mas foi uma barra. E aí chegou um certo momento, em 2008, na real foi logo em seguida, 2 anos depois que eu comecei a trabalhar com o pessoal da Alemanha, eu, eu continuei estudando inglês e tal, e sempre gostei muito do inglês, e comecei a ler na internet, aí a internet já estava mais desenvolvida, né, começaram a surgir os blogs e tudo mais, então eu comecei a ler mais sobre o Canadá e isso me interessou, e aí eu fui atrás, ok, como que funciona esse negócio de ir para o Canadá? Pesquisei, fui atrás, existia um processo de imigração, tal, o que que precisa, fui atrás e fiz tudo isso. Demorou 2 anos e meio o processo, né? E consegui, deu certo, fui aprovado em 2011. Então eu finalmente me mudei, não para Toronto, como está na foto aí, essa foto é uma foto que eu tirei em Toronto, mas eu mudei para a cidade de Ottawa, na época, que é a capital do Canadá, e depois, há 5 anos atrás, eu me mudei para Montreal. E aí, para mim, foi a realização de um sonho, realmente, porque eu sempre quis morar num país onde se falasse inglês o tempo todo. Eu não sei por quê, vou falar a verdade. Eu não sei por que eu tinha esse desejo, mas talvez eu sempre assisti muito filmes e coisa, aquela coisa. Não sei, cada um tem o seu gatilho, né? E para mim foi a realização de um sonho. Conheci pessoas maravilhosas e tô aqui até hoje. Eu não devo sair tão cedo daqui. É muito bom por aqui. Então, assim, baseado nisso, eu falei um pouco da minha história. Tem, claro que aconteceram muitas coisas nesses anos todos. Não foi fácil, né? E as pessoas muitas vezes falam assim: nossa, você tem sorte, você trabalha de casa, porque eu trabalho remoto já desde 2006, né? Esse negócio que o pessoal está descobrindo agora, para mim, já desde 2006, quando mal existia internet, eu trabalho remoto. Porque eu trabalhei com o pessoal da Alemanha, mas eu continuei morando no Brasil. E eu ia para a Alemanha todo ano, aí né, depois entrou numa rotina, mas era remoto sempre. Então, por isso que eu mudei, inclusive, me mudei para o Canadá, continuei trabalhando com o pessoal da Alemanha. É, Enfim, não foi fácil, né, esses anos todos, não foi sorte, não foi, eu diria, estar preparado para as oportunidades que surgiram, tá? Enfim, o que você teria que fazer, então, né? Se for começar a pensar, pô, mas eu quero ir para o exterior, o que eu faço? Primeiro, você tem que ter um projeto, tá? Que eu vou te falar a verdade, eu não necessariamente tinha um projeto claro, definido, mas eu sabia onde eu queria chegar, estava muito claro onde eu queria chegar. E eu fui fazendo as coisas necessárias, meio que naturalmente, porque eu realmente queria muito. Mas para cada um de vocês, crie um projeto de carreira, né? Como que é um projeto, como outro projeto qualquer. Você tem que ter o teu objetivo, né? Que é ir para o exterior, por exemplo. Quero trabalhar em uma empresa X no exterior, no Canadá, nos Estados Unidos. Vai atrás dos requisitos, levanta os requisitos, define os prazos que você quer que isso aconteça, né? E os deadlines. Vai atrás de recursos que vão te ajudar a completar esse projeto, a executar esse projeto, e aí executa o projeto.
tá? E aí eu vou falar uma coisa, eu conheci muitas pessoas até hoje que queriam morar no Canadá ou morar no exterior, e ainda não estão morando no Canadá ou no exterior. Por quê? Porque eles tinham um sonho, mas nunca executaram, tá? Porque não é fácil. Primeira coisa, você tem que aprender inglês. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, viu, para morar no Canadá precisa falar inglês? Tipo, né, obviamente eu falava, sim, eles só falam inglês aqui e francês, mas a maioria é inglês. E aí a pessoa, mas não tem como eu conseguir um emprego mesmo, talvez, falando não sei o que e tal. Eu falei, não, você tem que falar inglês. Se você não fala inglês, você não vai conseguir morar no Canadá, porque senão as pessoas não vão conseguir entender o que você fala, você não vai conseguir entender o que as pessoas falam. E você tem que falar bem, não mais ou menos, né? Porque quando você está ali trabalhando, tem que ser muito claro o que está acontecendo, né? A solução, o problema e tal, tá? Então, algumas perguntas. Eu tenho claro onde eu quero chegar? Quais são os passos necessários para chegar lá? Você sabe quais são os passos? Então, vamos levantar os passos. Ah, é para o Canadá? Bom, o Canadá tem requisitos diferentes de ir para a Alemanha, por exemplo, de ir para Portugal. E Portugal tem a vantagem do idioma, né? E é um lugar muito legal também. Quando que eu vou completar cada etapa? Isso é muito importante, tá? Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu quero ir para o Canadá. Ah, mas um dia vai dar certo. Eu vou falar para você, um dia nunca vai chegar. Agora, o dia X do ano tal, esse vai chegar. E aí você tem que fazer tudo para estar pronto. Você tem que ter ali o teu countdown, vamos dizer assim, para esse dia. Porque quando chegar naquele dia, bom, quando chegar em dia tal, eu vou saber falar inglês, por exemplo. Aí, mais uma etapa completada, tá? O que ou quem vai me ajudar em cada passo? Então, aí é questão de pesquisar, de ir atrás, tá? E eu vou falar uma coisa importante aqui, não querer tudo de mão beijada. Porque é muito comum as pessoas chegarem, para quem já está aqui, e para mim já aconteceu muitas vezes, as pessoas perguntarem como é o processo do Canadá, para ir para o Canadá. Aí, tudo bem, eu falo, funciona assim, assim, assado, ó, o site do Canadá é esse, entra lá, tem todas as informações. E a pessoa assim, mas eu não sei falar inglês. Bom, o site está em inglês, então, é o primeiro passo. Então, primeira coisa assim, você tem que saber ler o site da imigração canadense, para começar, se você quer morar aqui, trabalhar e se dar bem aqui, né? E você tem que saber se virar sozinho, porque quando chegar aqui, ninguém vai pegar na tua mão e levar você no mercado, na farmácia, não sei o quê, tirar o documento X, Y, né? Então, é muito importante não querer as coisas vão beijar. Ajuda sim, né? Eu não me importo nem um pouco em ajudar as pessoas, né? Mas não de mão beijada, porque, assim, né? A pessoa tem que fazer a parte dela. Não tem como escapar disso, certo? Acho que isso é óbvio, mas mesmo sendo óbvio, não, o pessoal ainda acha que vai conseguir tudo de mão beijada. E a execução. O mais importante de tudo é a execução, porque se você não fizer nada na prática, nada vai acontecer. Isso é óbvio, mas, como eu digo, acontece, tá? As pessoas sonham, sonham, sonham e não fazem. Sonham, sonham, sonham e não fazem. Porque é difícil, porque estou cansado, porque agora não dá tempo, porque isso, porque aquele outro. E se você quer uma coisa, você tem que ir atrás, mesmo que talvez, vou ter que passar umas noites em claro, vou ter que trabalhar um pouco mais, vou ter que juntar um dinheiro, vou ter que economizar o dinheiro e deixar de sair tantas vezes para poder economizar um dinheiro, enfim. E aqui agora, então, passando um pouco mais por alguns detalhes, tá, de como que funciona, vou falar aqui mais ou menos o que você pode fazer, por exemplo, para morar no Canadá, tá? Eu vou usar o Canadá como exemplo, que é o que eu conheço mais, obviamente, mas tem várias formas de você vir para cá, tá? Então, por exemplo, você pode vir como au pair, que é para você ser basicamente babá de uma criança de alguma família, e você trabalha durante o dia e estuda. Então, você tem a oportunidade de estudar, de conhecer, praticar o inglês, você fica numa família inglês, que fala inglês, e aí você tem a oportunidade de já estar aqui. Estando aqui, você já começa a abrir seus horizontes, abrir portas. Você pode vir para estudar, quem tem essa possibilidade financeira, você pode estudar, é a forma mais fácil de morar no Canadá, é essa, tirar um visto de estudante, fazer um mestrado, por exemplo, tá? Ou fazer parte do estudo, né, tipo,
mesmo na faculdade, né? Você veio aqui ficar 6 meses e tal. É a forma mais fácil, tá? Porque o Canadá valoriza muito. Se você vir para cá fazer um mestrado, você quer ficar aqui depois, o Canadá, então, valoriza bastante quem fez o curso aqui, ele vai facilitar para te dar um visto de trabalho, quando você se forma, e depois de um tempo você pode tirar a residência permanente, tá? E, bom, aí outras formas, daí pessoas que, e é bem comum o pessoal de outros países fazer isso, eles se formam na faculdade, e aí eles tiram um mês para viajar, tá? Então, o que acontece? O pessoal pega e viaja. Isso aí é outra forma também. Então, você não vai estar estudando necessariamente ou trabalhando, mas você vai estar conhecendo pessoas, desenvolvendo inglês, desenvolvendo a capacidade de se movimentar por lugares diferentes, lugares desconhecidos. Isso faz toda a diferença também. Claro, tem que ter dinheiro para bancar isso, né? Você pode buscar estágios em empresas, tá? Então, você se formando, ou perto de se formar, pode talvez buscar estágio. Aí vai depender das empresas, aí tem que pesquisar nas empresas que oferecem isso, né? Nós, aqui no Canadá, nossa empresa do Canadá, que está agora começando a nossa operação canadense, mas a gente gosta de oferecer essas oportunidades, né? Então, a gente é uma empresa pequena ainda, uma startup, estamos começando, tem muito para crescer, mas é algo que a gente vislumbra também para nós oferecer esse tipo de oportunidade. Você pode conseguir trabalho remoto, tá? Então é muito comum hoje em dia o pessoal, empresas americanas, canadenses, contratarem pessoas no Brasil ou em outros países, porque é mais barato, né, obviamente, e fazer um trabalho remoto. E você tem reunião em inglês, você tem possibilidades de viajar eventualmente. Foi como aconteceu comigo na Alemanha, né? Então, eu trabalhava todo dia com o pessoal da Alemanha, falando inglês o dia todo, não falava alemão, né? Na época, não falo alemão ainda, não precisava falar alemão, e indo para a Alemanha 1, 2 ou 3 vezes por ano até. Então é outra forma interessante, porque você recebe também o teu salário em dólar, vamos dizer assim, e gasta em real, né? Isso é algo bem interessante. E aí, claro, você pode simplesmente imigrar para o Canadá, que aí é fazer uma imigração para você se tornar um residente permanente, tá? Então, assim, o que você quer fazer? Cada um tem o seu desejo. Eu não quero morar no Canadá para sempre, mas eu quero ter uma experiência. Então, vai estudar, vai fazer um estágio, tá? Vai passar um ano sabático, ou um período sabático, né? Enfim, definir o que você quer, de fato, dentre as opções que existem. Quais são os requisitos necessários, por exemplo, para morar no Canadá, né? Isso se aplica a qualquer país. Idioma. Primeira coisa, se alguém quer morar no exterior por um tempo, ter uma experiência internacional, o primeiro passo é saiba falar o idioma daquele país e pronto, acabou. É isso. Não tem o que fazer, não tem como contornar isso, certo? Mata esse problema de uma vez por todas e pronto. Outra questão de requisito, por exemplo, se você tem uma graduação, se você tem uma pós-graduação, né, então aí vai depender do que você vai fazer. Eu preciso terminar minha graduação para fazer um mestrado. Enfim, aí vai depender muito da tua situação. Pesquisa, daí então, você tem que pesquisar então os cursos que tem no Canadá e os empregos, as ofertas, enfim, para que você consiga ter uma noção clara do que eles exigem, tá? Bom, eu pesquisei o curso X, eu tenho que ter o idioma, tal nota nesse idioma, tem que ter isso, então você vai levantando esses requisitos. E mesma coisa com empregos, né? Que tecnologia que o pessoal usa, isso tem. Bom, então eu vou focar nisso para chegar lá. E aí, claro, você vai ter que pesquisar os países e as cidades para levantar as diferenças entre elas, e aí você tentar entender o que você precisa fazer, tipo, para ir para o Canadá, para ir para Portugal, para ir para os Estados Unidos. Cada um tem uma dificuldade diferente, entendeu? E assim, por isso que eu vou nessa linha aqui, nessa apresentação, eu não chego aqui e falo assim, olha, no Canadá você precisa disso, disso, disso. No Canadá, mas só que tem muitos outros países. E não adianta eu vir aqui e falar só do Canadá, porque cada um vai ter o seu desejo de ir para um país diferente e tal, entendeu? Então, essa pesquisa é muito importante, tá? Mais do que eu falar para você, olha, estude isso simplesmente, eu vou falar assim, olha, faça esse planejamento. Isso é o mais importante. E aí, com o que for relacionado ao Canadá, eu posso, com certeza, falar mais.
e um pouco da Alemanha, talvez, mas eu não vou saber todos os requisitos e tudo. Então, vai ter que ter esse projeto, tá? Outro requisito, documentação. Qual documentação que eu preciso? Tem que ter um passaporte. Eu sempre falo, pessoal, meu, faça o passaporte hoje, amanhã. Ah, mas eu não sei se eu vou para o Canadá. Olha, eu vou falar para vocês, quando aquele alemão falou para mim, olha, você precisa estar na Alemanha mês que vem, por sorte, eu consegui tirar o passaporte rapidamente. Porque hoje, até por conta da pandemia, eu sei, por meus familiares meus têm falado, que não está tão simples assim você conseguir tirar um passaporte, né? Demora, às vezes, alguns meses até você conseguir ir lá na Polícia Federal e tal. Então, assim, já deixa pronta a documentação, vai atrás da documentação que for possível, né? Porque daí, claro, um visto de estudante, você primeiro vai ter que saber o que você vai fazer para depois ir atrás. Mas, enfim, já vai matando aquilo que é possível, tá? E experiência profissional também, dependendo do que for fazer. Ah, eu vou imigrar. No meu caso, eu imigrei. Eles exigiam experiência profissional, de fato. Então, eu tive que provar que, ó, eu trabalhei tantos anos com isso aqui, com esse tipo de trabalho, tal, tal, tal. E aí eles avaliaram e falaram, não, ok, é isso aí. Então, qual a experiência profissional necessária para aquilo que você vai fazer? Tá? E quais os recursos financeiros, né? Obviamente, porque alguma grana você vai precisar. Então, como eu falei, eu vou dar um exemplo, cara, aqui, ó, Canadá. Na minha época, né, não sei como está hoje, para falar a verdade, porque isso muda ano a ano, mas na minha época era necessário comprovar que você tinha 20 mil dólares em dinheiro para você poder migrar para o Canadá. E na época, 20 mil dólares acho que não dava nem 40 mil reais. Era bem simples. Hoje já está um pouco mais complicado. Mas, enfim, é um requisito que o Canadá, que a imigração canadense coloca para você imigrar. Se você vem estudar, vai ser outra. Você vai ter que comprovar que você tem dinheiro para se manter e também você vai ter que pagar a escola, o colégio, a faculdade que você vai estudar. Enfim, cada caso vai ter seus requisitos diferentes, entendeu? Então você tem que pesquisar isso aí para saber, para colocar naquele plano. Com relação aos prazos, então, isso é muito importante. Anota isso, é muito importante. Quando que eu quero ter essa experiência? Tá? Quais os passos que eu posso levar em paralelo? Porque não adianta. É um projeto, tá? Eu posso fazer em inglês e já posso fazer o passaporte, já vou fazer isso aí. Quanto tempo que eu vou precisar para ter um nível mínimo do inglês que seja o suficiente para eu realmente fazer isso se concretizar? Quanto tempo que demora para eu tirar um passaporte, para eu ir atrás do visto, tá? Então, tudo isso é importante saber. Quanto tempo para juntar os recursos financeiros? Eu não tenho nada de dinheiro hoje. Bom, daqui a um ano você pode estar em outra situação. Então, define isso também. Quanto tempo para conseguir uma bolsa, se for o caso, é uma bolsa, né? Hoje em dia eu diria que está mais fácil conseguir uma bolsa já no Canadá, por exemplo, ou no país de destino, do que no Brasil. No passado era muito fácil conseguir bolsa no Brasil, hoje está mais complicado. Mas, enfim, é só ir atrás. O que que precisa? Tem no Brasil? Tem no Canadá? Tem nos Estados Unidos? Tá? Então, isso é tudo muito importante, vocês terem muito claro, tá? Aí, falando um pouco dos recursos que podem te ajudar, né? Então, aí você realmente ir atrás, tá? Quem são as pessoas que podem te ajudar? Professores de inglês, você tem que ter contato, professores da universidade que já têm contato com universidades do exterior ou empresas do exterior, tá? Isso é bem interessante. Empresas de assessoria de imigração que podem ajudar. Aí eu fiz tudo sozinho os meus processos sempre. Sempre que eu tenho que lidar com imigração, me viro sozinho, não precisa de uma assessoria de imigração, mas você pode contar com uma assessoria se quiser, tá? Aquilo que eu falei antes. A gente, a gente, a gente está treinando na faculdade para resolver problemas. Então, cara, você consegue fazer isso, tá? Agências de viagens, claro, né? Você se informar com relação às viagens, passagens, isso e aquilo, porque todos os detalhes são importantes, tá? E aí você, claro, ter contato com pessoas que passaram por experiências similares, não para sugar deles e eles fazerem tudo por vocês, mas para trocar ideia, dar um direcionamento, olha, esse site aqui pode ser legal, dá uma olhada nisso, tá? Aí, claro, né, alguns recursos úteis que tem por aí são os blogs. Hoje em dia ninguém lê blog, né, mas os canais no YouTube, tá, que falam muito sobre isso. Os sites das universidades têm muita informação, tá? Sites de empregos também você pode encontrar bastante informação interessante,
Porque, assim, os países estão precisando de mão de obra, estão precisando de estudantes, tá? Então, eles querem isso. Mas a pessoa tem que estar preparada, tá? Aplicativos para prática de idioma, tá? Tem vários e são muito bons hoje em dia. Então, vale a pena pegar todo dia. E eu vou falar, a questão de idioma é todo dia. Se, é experiência própria e vendo pessoas ao meu redor. Se você não pratica todos os dias o idioma, pode crer que você vai ficar 5, 6 anos estudando e não vai aprender, tá? Então, isso é muito importante. E, claro, né? Você fazer investimentos, poupança, guardar, ó, vou guardar, vou investir nisso aqui para não gastar, enfim. E daí vem a execução, tá? Dentro daquele projeto. Então, assim, aí você tem que fazer o teu planejamento. Mas, enfim, estudar é marcar. Estudar idioma, juntar o dinheiro, fazer os contatos, estudar, trabalhar, seja lá o que for para que você precisa, se informar o quanto mais você puder se informar, melhor, tá? Ir atrás da documentação. Faz um planejamento, cria uma lista de tarefas e vai marcando, tá? É isso. Eu vou falar pra você, eu fiz exatamente isso em alguns casos, de ir marcando. Já fiz isso, já fiz isso, já. E faz toda a diferença, tá? Como é você ir para o exterior, tá? Não é só um mar de rosas que vai chegar aqui, vai ser aquela vida de luxo, né? Aquela coisa toda, embora muitas vezes no Instagram possa aparecer, mas eu conheci muitos brasileiros que vieram e voltaram porque não aguentaram, tá? Por quê? Porque você sai da tua zona de conforto, tá? É muito complicado isso. E existem muitas diferenças culturais, tá? Existem muitas diferenças culturais no Canadá, principalmente, tá? Então, a gente tem que vir com a cabeça aberta, a gente vai aprender, você aprende a abrir a cabeça com relação a isso, tá? Vai ter festas? Vai, no começo, principalmente, né? Nos primeiros momentos, você vai curtir muito. Eu conheci pessoas que chegaram aqui curtindo tudo que tinha, depois acabou esse momento inicial, bate a depressão, porque, tipo assim, peraí, e agora? Entendeu? Então, vai acontecer isso aí. E você vai encontrar muitas novidades. Tudo vai ser novidade, tudo. Até você pegar o ônibus, ir no mercado, pagar no mercado, tudo vai ser novidade. É diferente do que nós estamos acostumados. E olha, eu vou falar, baseado na minha experiência com amigos diversos aqui, muitos chegam e falam, meu, eu achava que eu sabia falar inglês. E, enfim, a realidade, ela é real, né? Não disfarça, certo? Então, isso é o que você vê nos primeiros momentos, tá? Muitas vezes. E isso é importante, faz parte do processo, é importante você aprender com tudo isso. Depois você vai entrar numa rotina, depois que as coisas vão acontecendo, então você já começa, a tua zona de conforto já se expande, você já fica mais tranquilo, você vai para lá e para cá, e conforme você vai fazendo mais e mais isso, né, tipo, a primeira vez que eu fui para a Alemanha, meu Deus do céu, eu estava super nervoso. Hoje em dia, eu posso ir para qualquer país do mundo que vou tranquilo, porque já se expandiu a minha zona de conforto com relação àquilo, eu já sei como virar, já aprendi, né? Você já vai pegando essas experiências. Então, isso é muito legal, tá? Você começa a apreciar mais as diferenças culturais, a diferença entre as pessoas, e isso é muito importante, porque aqui no Canadá, e aqui no Canadá se respeita muito isso, as pessoas são muito diferentes, tá? Então, você não pode fazer determinadas piadas, você tem que cuidar com o que você fala, né? Você vai apreciar certas coisas que você não sabia que existia, que as pessoas, nossa, as pessoas fazem isso lá no teu país, cara, é bem interessante isso, tá? É um aprendizado constante, sim. É um país diferente. Por um bom tempo você vai se sentir diferente lá. Então você vai estar aprendendo sempre. Você vai aprender a ser mais resiliente, obviamente, tá? Porque vai ter horas, eu vou dizer, primeiro, segundo ano, vai ter uns momentos que, eu quero voltar, não aguento mais, eu preciso ir para balada, eu preciso ir para praia, eu preciso ir para meus amigos, minha família. Não é fácil, mas você constrói essa resiliência. Isso é legal que você traz para a vida. Você vai passar por solidão e por saudades, sem dúvida, um momento ou outro, por mais que a pessoa fale, não, mas eu não tenho vínculo com a minha família e tal. Algum momento vai bater isso. Você vai fazer amigos de verdade, tá? Aqui, que são amigos aqueles que você, meu, quando não estiver fácil as coisas, eles vão te ajudar.
eles vão estar ali por você e vai ser a tua família, tá? A gente sempre fala, todo mundo de várias culturas que a gente conhece aqui fala, nossa, a nossa família aqui são os nossos amigos que a gente faz. E são pessoas diferentes, que a gente nunca imaginaria encontrar, tá? Cada vez, claro, vivendo, né? Você cada vez mais as coisas deixam de ser novidades. Então, se no primeiro dia você quer tirar foto da Torre Eiffel o tempo todo, daqui a pouco você está passando por ela e nem percebe. É bem interessante isso que acontece, né? E você vai ficar fluente em inglês ou no idioma, sem dúvida nenhuma, porque você vai estar imerso e isso é muito legal. Isso também expande a tua cabeça, né? Você falar português, inglês, e daqui a pouco você aprende outra. Você, aqui no Canadá é muito comum você chegar numa farmácia, vamos dizer assim, já aconteceu comigo isso. Eu falar inglês com a pessoa me responder em francês, e eu falar inglês, ela falar em francês, e ficar a conversa assim. Porque eu consigo entender bem o que ela fala em francês, mas eu tenho mais facilidade de falar inglês, e aquilo é muito legal isso. Então, essas trocas são bem interessantes. Aí, né, detalhe. E quem sabe não é você lá depois fazendo uma palestra a respeito disso, né, no futuro. Eu vou falar um pouco sobre como que o brasileiro é visto no exterior, tá? Isso baseado aí em relatos de amigos e o que eu já tenho visto também baseado principalmente na Alemanha e aqui no Canadá. O brasileiro é visto como criativo, tá? O pessoal gosta do brasileiro por conta disso. É visto como trabalhador bastante, tá? Aqui no Canadá, o pessoal trabalha das 9 às 5 e é isso. Chegou às 5 horas, vou para casa. O brasileiro está acostumado com aquela correria maluca, né? E eu já trabalhei no Brasil por vários anos e é uma correria maluca. Você tem que terminar, tem que fazer, tem... E aqui, quando o brasileiro chega aqui, ele é valorizado. Muitos brasileiros que eu conheço, eles sobem rapidamente, né, nas empresas por conta disso, porque eles se destacam. Enquanto tu está indo para casa, o brasileiro fala assim, ah, não, mas eu vou terminar isso aqui. Ah, não, mas vamos fazer assim, vamos fazer assado, a criatividade. O brasileiro tem essa fama de ser mais descontraído, né, mais tranquilo, porque tem, claro, culturas que são um pouco diferentes, que é um pessoal um pouco mais reservado, né? Uma coisa bem nítida aqui é que o brasileiro se adapta rapidamente, em geral, né? Tem aqueles que não, mas a gente vê outras culturas que chegam aqui e tem uma dificuldade de se adaptar e tal. E o brasileiro não, o brasileiro já rapidinho entra no ritmo e já começa a ter uma vida normal, né? E o brasileiro também se integra fácil com outras pessoas. Por exemplo, muitas culturas, como vamos dizer um exemplo, a cultura chinesa, o pessoal fica bastante reservado nas suas comunidades chinesas, né? Que é isso aqui, não vive em guetos, o brasileiro, né? Existem as comunidades chinesas, comunidade, sei lá, italiana, comunidade portuguesa, e o brasileiro não existe um bairro brasileiro, vamos dizer assim, né? O brasileiro está em todo lugar, está integrado, a gente tem amigos, é bem legal isso aí, o brasileiro se adapta bem legal. Aqueles que voltam, que não ficam morando no exterior e voltam para o Brasil, que é uma opção também, isso é legal, porque o que vai acontecer? Você vai voltar mais experiente em vários aspectos, tá? Você vai aprender a ser mais proativo, porque aqui no exterior ninguém vai pegar na tua mão para fazer as coisas. Então você vai ter que ser proativo. Você vai ter que ser corajoso, porque você vai ter que pegar o ônibus sozinho, vamos dizer assim, que parece uma coisa banal, mas quando você chega aqui do nada e está sozinho, não tem ninguém, você vai ter que se virar. Então são coisas pequenas, mas que vão trabalhando isso em você, né? Você vai voltar com um nível de conhecimento bem interessante em vários aspectos, profissionalmente também, com certeza. Você vai trabalhar a tua flexibilidade, vai ser mais flexível com relação a vários aspectos, né? Não vai ser tão aquela coisa assim chata. Você vai conseguir empregos melhores, obviamente, porque você tem uma bagagem toda que vai fazer a diferença, né, no dia a dia da empresa. E é claro, né? A gente sabe que quem vem do exterior, volta para o Brasil de outros países, é valorizado. Rapidamente, falando um pouco de algumas regiões do mundo aí que eu conheço um pouco melhor, tá? Então, por exemplo, cada lugar tem as suas particularidades, né? Por exemplo, a Europa é um lugar que existe uma diversidade um pouco menor do que talvez no Canadá, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, o ritmo é muito tranquilo, o ritmo de vida é muito tranquilo, tá? Lá o pessoal chega a hora de ir embora
cara, vamos... O alemão, por exemplo, é assim, às 5 da tarde ele tá te xingando porque não deu certo o negócio lá que tinha que fazer, às 5h15 ele fala, vamos tomar uma cerveja agora, deixa para amanhã isso aí. É impressionante. Então, o ritmo é muito tranquilo, direitos trabalhistas são muitos, tá? Então, um exemplo, né, na Alemanha mesmo, uma pessoa, uma mulher que, né, enfim, que teve um filho, o casal, no caso, né, tem direito a ficar 3 anos recebendo, ficando em casa com o filho e recebendo o auxílio do governo, né, enfim, e não perde emprego, volta para o emprego. O mesmo até 3 anos, nem todos ficam, mas é até 3 anos. Eu conheci muitas pessoas na Alemanha que ficaram um ano fora, e aí quando voltaram meio período só, inclusive, e não perderam seu emprego. Aí depois voltaram, né, full time. Tá? Então, enfim, com relação à TI, é excelente, né, na Europa, Alemanha, por exemplo, tem muitas empresas grandes. Então, assim, oportunidades existem, universidades são excelentes, a qualidade de vida nem se fala. É muito bom, tá? A Europa é um lugar muito legal para morar. E, claro, né, algumas cidades de destaque são Berlim é bem interessante na área de TI, né, Londres é muitíssimo interessante, até porque você vai ganhar em uma moeda que vale mais que o euro, inclusive, né, e Portugal, Lisboa é interessante porque tá se desenvolvendo bastante em termos de TI e o custo de vida é muito baixo, embora os salários não sejam tão altos, mas a qualidade de vida é muito boa e não precisa falar outro idioma, né, embora a gente deveria falar independente disso. Canadá, que é onde eu vivo, então é um lugar muito legal para morar, eu posso falar. Tá? A diversidade cultural aqui é muito grande e bem interessante. Né? Então, você vê já com relação a direitos trabalhistas, já é o oposto da Europa, da Alemanha, por exemplo. Tá? Então, aqui você começa com 2 semanas de férias, por exemplo. Você não tem um mês de férias, né? Você não tem 13º, por exemplo. Tá? E, enfim, já é um pouco distinto da Europa, por exemplo. A questão da imigração é forte, eles precisam de muitos imigrantes, é fácil de migrar para cá, tá? Tem muitas empresas de TI, só que o Canadá é um país menor, vamos dizer assim, então não é tanto como nos Estados Unidos, vamos dizer, tá? Então, aqui vão ser os polos, né? Toronto, Montreal, Vancouver, os polos onde vai ter empresas de TI, e só, né? Depois tem outras empresas de outras áreas que são fortes, mas tem esses polos aí, tá? E a qualidade de vida é excelente, isso não tem nem o que falar, tá? E ali apontando onde fica Montreal, que é onde eu vivo, que é bem na divisa com os Estados Unidos, praticamente. Estados Unidos, todo mundo já conhece mais, né, vamos dizer, mas em termos de empresas de TI não tem comparação, né? Ali tem empresa, tem muita empresa. Então, oportunidades tem, tá? O custo de vida lá é alto, não é tão simples assim, tá? Direitos trabalhistas é menos até do que no Canadá, vamos dizer, tá? Em termos de diversidade cultural é menos valorizado do que no Canadá, aqui no Canadá é muito mais valorizado, tá? Mas em termos de TI, universidades é excelente. E a qualidade de vida vai depender muito da localização, tá? Então, a criminalidade nos Estados Unidos é maior que no Canadá, por exemplo. Você vai ver mais pobreza nos Estados Unidos, embora a gente só vê muitas vezes a parte boa, mas tem muita desigualdade e tal. Então, assim, a qualidade de vida é boa em determinados lugares, mas para mim, o Canadá ainda está um pouco melhor nesse quesito. Tá? E aí, claro, né? Se você vai, por exemplo, para a Califórnia, onde é o Vale do Silício, lá é o polo da tecnologia, então oportunidade tem de monte lá. Ou mesmo Nova York, também é um polo já um pouco diferente. Ou ou lugares como Chicago, por exemplo, que tem muitas empresas bem interessantes. E, enfim, no país inteiro é questão de realmente pesquisar, né? Eu coloquei uma menção honrosa aqui da Argentina, que eu conheço um pouco, que eu trabalhei. E é uma opção para quem, se alguém tem interesse, né? Tudo bem que economicamente o país não passa por problemas, mas a receptividade na Argentina é excelente. O pessoal argentino é muito gente boa, tá? O choque cultural lá não existe praticamente, porque é muito parecido com o Brasil, tá? A imigração é fácil.
Existem bastante empresas de TI por lá, tá? Eu coloquei ali 2 cidades, Buenos Aires, que né, todo mundo conhece, e Tandil, que é uma cidade universitária que tem muita empresa de TI, tá? Então, as universidades, tá? Aí eu já não conheço tanto isso aí, tá? A qualidade de vida é um pouco mais complicada, tá? A gente sabe, como eu falei, é parecido com o Brasil em vários aspectos, inclusive em alguns aspectos não tão bons, vamos dizer assim, tá? Então, tem uns pontos a considerar aí, mas você vai falar espanhol, é muito legal, e o povo é nota 10, isso não tem dúvida nenhuma. Aqui algumas questões, depois a gente pode, eu estou chegando ao fim aqui, daí a gente pode passar por algumas questões, tá? Primeira pergunta, é fácil? Não é fácil, tá? Ponto final, não é fácil. Precisa colocar um esforço aí, isso aí, senão não vai acontecer. Como ter uma oportunidade? Em primeiro lugar, você tem que estar preparado, né? Que nem eu falei antes. Então, se alguém chega para você e falar hoje, ó, eu preciso de um cara para trabalhar para essa empresa americana. Ah, mas eu não falo inglês. Bom, a oportunidade chegou, você que não estava preparado. Para quem, quanto mais preparado você tiver, mais oportunidade vai surgir. Isso é meio que óbvio, né? Ah, tem gente que fala isso, né? Ah, mas eu não tenho sorte. O pessoal fala, ah, você tem sorte. Não. Na real, você tem aquela coisa, né? Você só vai ganhar na loteria se você jogar. A tua sorte depende de você fazer alguma coisa, entendeu? Então, quanto mais você se prepara e mais você faz, mais você se coloca à disposição, está pronto para isso, a sorte, vamos dizer assim, ela vai acontecer, que são as oportunidades surgindo. Precisa falar inglês? Daí é que eu coloquei que, bom, só se você quiser se comunicar, o que é óbvio que você quer, né? Então, precisa falar inglês ou o idioma? Sim, precisa. Em primeiro lugar, a primeira coisa que tem que fazer é isso. Qual é o melhor país? Não dá para dizer, vai depender de cada um, né? Então, eu adoro o Canadá, mas se me perguntar, é o melhor país? Não sei se é o melhor país. A Europa tem muitos lugares legais, né? Os Estados Unidos tem muitos pontos que são legais. Enfim, não é uma resposta sim ou não, simplesmente. Que, esse país é o melhor e deu. Depende daquilo que você quer. Eu vou me adaptar a fazer amigos? Esse é um ponto importante. Você vai fazer amigos, mas você tem que fazer um esforço para isso, porque não vai cair do nada, não vai vir ninguém na tua porta bater, olha, quer ser meu amigo? Não. Isso é importante eu falar, porque você vai precisar de amigos aqui, tá? Então você vai ter que fazer um esforço para isso. Uma questão interessante, eu vou ficar rico? Bom, aí com relação à tua vida em si, experiência de vida, você vai ficar riquíssimo, não tenho dúvida. Tá? Agora, com relação à financeira, aí, claro, depende muito de você se dedicar. É possível? É. Como eu falei, assim, o brasileiro é bem valorizado, tá? Se você chega aqui e faz um trabalho sério, você consegue evoluir rapidamente. Eu tenho amigos aí que se deram muito bem por aqui e rapidamente, porque realmente fizeram a diferença. Valeu a pena o esforço? Sim, tá? Vai valer a pena sim, porque você vai ganhar muito com isso, né? É aquilo que eu falei, né? A gente está abrindo essa cabeça, né? Aproveitar que a gente está numa área que permite tudo isso, que nos prepara para isso, tá? Essa área que a gente trabalha é excelente, é a melhor área que tem para isso, que se vocês estivessem fazendo direito, dificilmente vocês poderiam se mudar para o Canadá e trabalhar nessa área, porque o direito aqui é totalmente diferente. Mas a tecnologia não, tecnologia em qualquer lugar do mundo, né? Então, é muito interessante. E aí tem gente que fala, né? Ah, isso aí não é para mim. E aí é aquela questão. Bom, se você não quer, beleza, não tem problema nenhum. Mas muita gente quer, mas fica se falando para si mesmo que não é para mim. E daí entra naquela coisa. Cara, abre tua cabeça. Vamos tirar esses limites, tá? Vamos aproveitar tudo que tem à nossa disposição na faculdade, né? A internet, tudo, e vamos fazer isso acontecer, tá? Se é o que você quer. E, enfim, aqui eu coloco entre aspas boa sorte, né? Significando, cara, se você quer, você vai conseguir, a sorte vai vir, tá? Essa aqui é uma foto que eu tirei daqui do Canadá, no inverno, né? O inverno quando o pessoal pensa em Canadá, o pessoal pensa em inverno, mas não é só inverno não, tá? Agora mesmo nós estamos no outono, por exemplo, e é
uma estação muito bonita, né? Vocês podem procurar depois na internet, porque é realmente muito bonito. E as 4 estações são excelentes. E você aprende coisas que no Brasil, né? Pô, vou aprender a esquiar, vou aprender a, enfim, vou fazer um boneco de neve. São coisas que parecem banais, mas que tudo isso contribui para o teu desenvolvimento como pessoa, né? Então, é bem interessante, vale muito a pena. Tá aí meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, tá? Como eu falei, eu me coloco à disposição para ajudar quem tem interesse. Obviamente, a gente não pode pegar na mão e fazer tudo, né? Mas trocar uma ideia sempre é possível, tá? E trocar experiência, principalmente, né? E aí, podemos passar para algumas perguntas aí que o pessoal tiver, pessoal. Uau, que evento bacana, hein, Marlon? Sensacional. Nós tivemos várias perguntas, eu vou ler elas na ordem aqui que foram enviadas. Tá legal. Então, a primeira é do Alessandro. Para quem já tem fluência em alemão e inglês, acha uma boa já começar a busca pelo primeiro emprego no exterior? Bom, é possível, tá? Hoje em dia está cada vez mais fácil. Então, se a pessoa já tem influência, eu posso dizer que isso já é uma barreira a menos. E o que vai contar em seguida vai ser assim, o que acontece com as empresas de fora, né? Que querem contratar alguém, a empresa da Alemanha quer contratar alguém do Brasil, né? Então, assim, tem 2 formas. Se for remoto, é mais fácil, tá? Se for remoto é mais fácil, porque não vai ter visto envolvido e tal, então é uma oportunidade legal. E se você conseguir, numa entrevista, mostrar que você se preenche aquela vaga perfeitamente, é bem possível hoje em dia, tá? Aí você tem que procurar os empregos que diz lá que é remoto e tal. Agora, se você quer um emprego para ir morar no lugar, aí você vai ter que não só preencher a vaga perfeitamente, mas você vai ter que se destacar entre outros candidatos, porque aí a empresa vai ter um trabalho de trazer você, né? Ir atrás de visto e tal. Então, mas é possível, tá? Eu conheço pessoas que conseguiram, tipo, fizeram a entrevista no Brasil e vieram para o Canadá, porque se destacaram na entrevista. E aí a empresa realmente, ó, vai precisar do visto de trabalho? Vamos atrás, a gente faz isso, não tem problema. O inglês não era problema, por exemplo. Então, assim, tem essas 2 possibilidades, remoto ou não, tá? O remoto é mais fácil, e aí vai depender da tua experiência, do teu currículo, tá? O teu currículo vai fazer muita diferença e o que você tem para mostrar na hora de uma entrevista e tal, né? Então, é bem possível, sim. A primeira barreira já foi, né? Que seria o idioma. Ah, bacana. A próxima pergunta é do André. Como é a demanda no Canadá por inteligência artificial? Tem bastante demanda, tá? Inclusive aqui em Montreal. Montreal é um país, é uma cidade onde tem um foco muito grande em inteligência artificial, tá? As universidades aqui, elas focam muito nisso. Então, assim, a demanda no Canadá é grande, principalmente aqui na região de Montreal, tá? Tem outras, claro, Toronto, tem uma cidade chamada Waterloo, que é bem tecnológica, vamos dizer assim, tá? Eu posso falar mais sobre Montreal, que é quando eu vivo, né? E IA aqui é bem forte, tá? É bem legal, o pessoal valoriza bastante, e até se quiser fazer um curso aqui, digamos, fazer um mestrado, enfim, eu acho que é uma boa para quem gosta dessa área, tá? Fazer aqui em Montreal. Ah, legal. Agora a próxima pergunta é do Ander. Como é o cenário da cibersegurança no exterior? Tem algum país que tem mais demanda? E como os estrangeiros veem profissionais com mais idade? No caso dele, ele tem 36 anos e está começando na cibersegurança. Bom, eu não vou saber dizer de todos os países, né? Obviamente. O que eu posso dizer é baseado na nossa experiência, até na nossa empresa, né? Que a gente tem passado por isso. A cibersegurança é extremamente importante. Hoje em dia é uma área certa, tá? Então, assim, é uma área que com certeza você vai ter emprego. Com relação à idade, vamos dizer assim, normalmente o pessoal não tem preconceito. Aqui, vou falar do Canadá, tá? E eu não posso dizer para outros países porque eu não conheço, mas aqui no Canadá o pessoal tenta evitar muito qualquer discriminação
por questão de idade, por questão de religião ou etnia, ou qualquer coisa desse gênero, né? Tanto que no currículo aqui no Canadá você não coloca nada disso. Não coloca idade, por exemplo. Você não coloca se você é casado ou não. Você não coloca nada. Você só coloca profissionalmente quem você é. E é isso. Porque a ideia é que você seja avaliado pelas suas qualificações, tá? Então, agora, cibersegurança é uma área muito boa para você atuar. Aqui no Canadá, com certeza. Nos Estados Unidos também. Eu diria que na Europa também, porque a Europa está muito rigorosa com relação, né? Existe uma lei semelhante à LGPD na Europa, inclusive a LGPD, ela tomou como exemplo essa lei europeia, ela é muito restritiva, tá? Então isso quer dizer que as empresas precisam disso, tá? E eu vou dizer assim, eu como empresário, vamos dizer assim, é uma preocupação gigantesca, tá? Que nós temos e a gente precisa realmente de alguém que saiba muito disso, tá? Então é uma área bem legal, vale muito a pena se você gosta disso. Com relação à idade, para imigrar, existem alguns existem alguns requisitos. Às vezes, acima de 39 anos, por exemplo, o pessoal já começa a ficar um pouco mais difícil. Não impossível, mas um pouco mais difícil. Mas eu diria que com a idade de 36 ainda está de boa. O negócio é agilizar o quanto antes, tá? Para que isso não seja um fator. Ah, legal. Agora a próxima é do Gilberto. É pré-requisito ter alguma certificação no idioma para poder imigrar? Ah, depende. A imigração que eu fiz, eu precisei comprovar um nível de idioma, e para isso eles pedem que você envie um teste qualquer que você fez em algumas instituições. Então, eu fiz do IELTS, por exemplo, mas você pode fazer. Aqui no Canadá tem um chamado CELPIP, que é um que eles aceitam. Aí, o Canadá aceita alguns testes. Os Estados Unidos vai aceitar outros, a Inglaterra outros, a Alemanha, e assim por diante. Então, você tem que ver o país que vai, qual é o que eles aceitam. Geralmente, para uma imigração de fato, que é para você se tornar um residente permanente, eles vão pedir que você comprove sim, tá? Não é o mesmo nível de inglês que eles pedem, por exemplo, para você, nível acadêmico, digamos, é um nível geral, vamos dizer assim, tá? Então, geralmente são provas diferentes, acadêmico e geral, e para imigrar, geralmente, a geral é suficiente. Agora, se você quer vir estudar, eles vão pedir, talvez, vai depender da instituição, e aí eles vão pedir talvez um nível diferente ou uma prova diferente, mais acadêmica. Então vai depender do que você quer, mas você ter uma certificação com uma nota alta, com certeza é bom, né? Eu recomendo fazer isso aí. Ah, bacana. Agora a próxima pergunta é do André. A Irlanda é um bom país para TI? Dei uma pesquisada e vi que está crescendo bastante. Olha, eu não conheço muito a Irlanda, tá? Mas a informação que eu tenho é essa, que tá crescendo, tá? Aí, para TI em si, eu imagino que possibilidades existem. O legal da Irlanda é que está lá no próximo ao Reino Unido, não faz parte, mas é próximo ao Reino Unido. Qualquer coisa você já, se não der muito certo lá, você já cai para Inglaterra, vamos dizer, vai para Londres, né? Mas enfim, a Irlanda é um país que está, eu imagino que sim, tá? Não tenho muita informação. Como país para morar, pessoas que eu conheço que já moraram lá dizem que é excelente. Ah, legal. Agora a próxima pergunta, ele disse assim: Eu sei que você não teve experiência, mas qual a sua opinião para Nova Zelândia no contexto da imigração com a TI? Ó, Nova Zelândia, eu posso falar, eu conheço pessoas, tá, que moram lá e eu já cogitei essa possibilidade. Antes de ir para o Canadá, eu cogitei ir para a Austrália ou Nova Zelândia, tá? E então, assim, a Nova Zelândia não é muito difícil de migrar, não, tá? Eles têm um processo de migração também. Você pode, inclusive, conseguir algum visto temporário, inicialmente. Eu não sei os detalhes. Com relação à área de TI, eu não sei dizer muito, tá? Eu conheço uma pessoa que foi para lá que trabalha com TI e está bem, mas eu não sei dizer muito se é uma área boa. Na Austrália, sim. Na Austrália, eu sei que a TI é bem desenvolvida e tem bastante oportunidade. Mas imigrar não é tão difícil assim. Então, vale a pena dar uma pesquisada, tá? E Nova Zelândia é um lugar muito bom de morar, pelo que me falam, tá? Eu não conheço, mas é um lugar bem tranquilo, tá, de morar.
Ah, legal, que bacana. Agora a próxima pergunta é essa aqui. É fácil conseguir oportunidades assim como o júnior ou é melhor se qualificar como sênior no Brasil antes? Bom, aí depende. Como júnior é um pouco mais complicado, claro, porque geralmente, como eu falei, se for para trabalhar remoto, talvez seja mais fácil. Mas mesmo como júnior, eu diria que você precisa se destacar, tá? Não, se você for só um nível médio, vai ser mais difícil. Então tem que se destacar, porque uma empresa de fora que vai contratar alguém do Brasil, digamos assim, vamos dizer assim, as empresas têm uma insegurança um pouco maior, então eles têm que saber que aquele investimento deles vai dar um retorno. Então, mesmo sendo júnior, se você realmente mostrar que você sabe o que está falando, mesmo sem ter tanta experiência, talvez você vai ganhar um pouco menos, obviamente, né? E remoto, né? Vai ser mais fácil, tá? Para você, nada é impossível, tá? Assim, eu já vi casos e casos, para falar a verdade, tá? Então, depende muito do potencial da pessoa, sendo júnior ou sênior. Se é sênior é mais fácil, claro, tá? Mas dá para você começar a fazer umas pesquisas e eu diria assim, ó, por que não fazer até umas entrevistas em inglês, mesmo sendo júnior, para você perceber também, né, como que você se comporta e o que que você tem que melhorar, entendeu? Então, nada impede de se jogar na água e ver o que acontece, vamos dizer assim. Ah, legal. Agora a próxima pergunta é do Pedro. Caso eu trabalhe remoto para uma empresa de fora, tem alguma lei ou uma regra no Brasil que proíba ou atrapalhe o pagamento? Olha, que eu saiba não, tá? A princípio não existe. Você vai ter que declarar imposto de renda, obviamente, e se você declarar tudo corretamente, não deve ter problema. Aí um contador vai poder falar melhor até sobre isso, tá? Mas na época que eu estava no Brasil, o que eu fiz? Eu trabalhei como PJ na época, né? Então eu abri uma empresa e eu emitia uma nota para a Alemanha e aí eu pagava todos os impostos. Tinha um contador que fazia isso para mim. Enfim, e eu retirava o meu salário dali, vamos dizer. Então, essa é uma forma, tá, de fazer, e mesmo um pagamento direto, eu imagino que um contador vai conseguir, se você pagar todos os impostos corretamente, não deve ter problema. Assim, é melhor verificar com um contador, vou dizer, tá? Porque como nós temos a empresa no Brasil, então nossos contratos no Brasil são por lá mesmo, então a gente não passa por isso. Tá? Então, um contador vai saber falar melhor e a empresa que vai te contratar talvez tenha algumas exigências. É possível. Ah, legal. Agora a próxima pergunta. Como você vê a área dos veículos elétricos no Canadá hoje? Há muita necessidade de profissionais para a área ou terá mais em alguns anos? Hoje, talvez, eu não sei dizer qual é a necessidade, né? Mas eu vou dizer o que que eu vejo aqui em termos dos veículos elétricos. A gente vê muito na rua, tá? Veículos elétricos. Todo bairro tem vários estacionamentos, assim, no meio-fio mesmo, onde você pode parar e ligar o carro para carregar. E eu sei que existe um planejamento aqui, eu não sei até que ano que eles têm esse planejamento, se é até 2030 ou alguma coisa assim, para que todos os carros sejam elétricos. Então, com certeza a demanda vai ter, viu, nessa área. Então, eu acho que é bem interessante. É uma área que vale a pena investir, vamos dizer assim, profissionalmente, tá? E não só aqui no Canadá, mas também nos Estados Unidos, que é aqui do lado. É, tá até bem mais avançado que no Canadá, eu diria. E a tendência é essa. Nos próximos 10 anos, eu diria que. Então, se você se preparar agora e começar a se envolver com isso agora, a tendência é que daqui 10 anos você já esteja num patamar bem interessante e já trabalhando aí numa empresa de fora, tá? E não só aqui também, mas como na Europa, acho que até mais, inclusive, para falar a verdade. A preocupação deles é maior, inclusive, do que aqui na América do Norte. Que legal. Agora a próxima pergunta. Mesmo falando somente inglês e nada de francês, o Quebec ainda é uma boa para estudar e viver? Essa é uma boa questão. Eu, por exemplo, eu não falo francês fluentemente, tá? Eu consigo entender o que estão falando, né? Eu ainda não consegui me dedicar a estudar o francês.
E até o momento, em Montreal, aí eu vou falar assim, ó, em Montreal, você vive perfeitamente falando só inglês, porém, porque eu tenho uma empresa, então a gente não tem essa exigência dentro da nossa empresa, né? Mas muitas empresas, mesmo em Montreal, vão exigir que você fale francês também. Mas Montreal você consegue, tá? Achar alguma coisa, viver com certeza, e emprego você consegue achar empregos somente com inglês. Agora, fora de Montreal, é impossível. Não, aí você tem que saber falar francês. Não tem. Se você souber só francês e não inglês, fora de Montreal você consegue viver de boa, tá? Você não precisa do inglês. Montreal, eu diria que o ideal é saber francês e inglês, tá? Os dois. E mesmo que você tenha um nível avançado de francês, que não seja fluente, já ajuda bastante, tá? Então, no Quebec, eu diria que é bom saber o francês, tá? Ainda que se consiga viver sem, vale a pena. Eu sou um que está na minha lista aí de tarefas, ficar fluente em francês. Ah, que bacana. A próxima aqui, primeiro te parabenizaram aqui pela sua trajetória, realmente muito bacana, e disseram assim: sabemos que a TI é critical skill na maioria dos países do mundo, porém também sabemos que existe um certo distanciamento entre o ensino aqui no Brasil e as práticas do mercado internacional. Você nos daria uma dica para o estudante de graduação alcançar o estado da arte e como concorrer com outras nacionalidades que investem pesado em tecnologia, como a Índia, China, Estados Unidos, etc. Uhum. Assim, ó, o que eu vou falar para vocês? E daí, a gente está na faculdade aqui, mas eu vou falar assim, ó, a faculdade é uma parte apenas do teu desenvolvimento, tá? A faculdade vai te dar muita base, né? E para mim, eu vou dizer que a minha faculdade me deu uma base legal. Claro, alguns professores, algumas disciplinas mais que outros, isso depende muito de cada um, mas me deu a base. Agora, o que fez a diferença na minha vida não foi só a faculdade ter me dado essa base, foi o que eu fiz fora da faculdade também, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar para a galera aí que trabalha com a gente até. É, Quando eu fiz o meu primeiro software, que eu vendi o primeiro software, foi antes da faculdade, tá? E isso foi na década de 90, pra você ter uma ideia. Que eu nem lembro quanto que foi, mas não tinha internet. Eu fiz aquele software com um livro que eu peguei na biblioteca sei lá, alguma biblioteca que tinha por lá. Eu peguei esse livro, que era de uma linguagem, alguma coisa assim, e fui fazendo o software, entendeu? E fiz. Isso não impediu de eu vender o software ali no Brasil, claro. Quando surgiram as oportunidades para ir para o exterior, como eu falei, aquele alemão chegou para mim e falou assim: olha, eu preciso de alguém que trabalhe com essa ferramenta. Eu nunca tinha trabalhado com essa ferramenta. E o que eu falei para ele? Aí eu apostei em mim, né? Falei assim, cara, eu aceito, vamos lá, me dá só um tempo aí. Beleza. Eu, eu virei noite, é aquilo que eu falei, foi difícil, entendeu? É preciso fazer um sacrifício quando você quer alguma coisa. Eu queria muito aquilo, então eu fiz aquele sacrifício. Foi por um tempo, não foi eternamente que eu fiquei fazendo aquele sacrifício, entendeu? Então, assim, é, hoje, com a internet aí à disposição, tudo que é canto, não tem por que um profissional brasileiro ser menos do que um profissional de qualquer outro país, tá? E eu já vi profissionais de outros países, na Alemanha, por exemplo, que são muito mais fracos que os brasileiros, entendeu? Na prática. Então, isso é muito individual. Quem quer se destacar e colocar o esforço necessário, vai se destacar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Então, assim, encare a faculdade como uma base importante, muito importante, né? Use a faculdade em tudo que ela tem para oferecer, os contatos e tudo mais, tudo que tiver oportunidade, use. Mas quando chegar em casa, pensa, peraí, o que eu quero da minha vida? O que o pessoal está fazendo? Que tecnologias que o pessoal está usando? É essa, é essa, é essa? Ah, mas eu não tenho isso na faculdade, mas eu vou estudar por conta, entendeu? Então, inteligência artificial, então eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou ficar especialista nisso, tá? Então, é por aí que eu diria, tá? Vai depender muito desse esforço mesmo, tá? Que E as legal. faculdades brasileiras, só para complementar, as faculdades brasileiras são muito boas, tá?
tem professores muito bons aí, né? Tem professores e professores, né? Como tem profissionais e profissionais, normal. Mas as faculdades brasileiras, elas são muito boas, sim. Ah, que bom. E agora uma pergunta aqui do Gabriel. Ele perguntou se você tem alguma dica para procurar emprego ou alguma dica e opinião também sobre o Japão. O Japão. Eu não sei nada sobre o Japão, vou falar bem a verdade, tá? Eu tenho a maior curiosidade de conhecer o Japão, mas nunca pesquisei nada, até porque eu nem sei se tem muitas coisas em inglês lá, né? E eu não falo japonês, então, infelizmente, não posso contribuir com relação ao Japão. Para procurar emprego, existem muitos sites, tá, na internet. Eu não vou saber nem de cabeça agora, falar a verdade, porque eu não tenho procurado emprego, mas um exemplo é no próprio LinkedIn, tá? E essa é uma dica que eu já dou, inclusive, né? Deixa o teu perfil do LinkedIn perfeito, entendeu? Conforme as coisas forem acontecendo, vai atualizando. Procura dicas na internet de como deixar um perfil legal, porque isso faz muita diferença. E no LinkedIn você também tem lá uma funcionalidade de buscar ofertas de emprego, tá? E é bem interessante. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos é muito utilizado. Então, se você olhar por ali, por exemplo, você já vai encontrar alguma coisa e entender o que o pessoal está buscando. Ah, legal. Agora a próxima pergunta. Para trabalhar remotamente com alguma empresa no exterior, é preciso de algum tipo de documentação extra ou a empresa precisa ter uma sede no Brasil? Não precisa nada disso, tá? É só você verificar com o teu contador, digamos, como vai ser a questão dos impostos, que o contador vai saber falar isso, mas as empresas de fora, elas não se importam muito com isso. O que vai acontecer? Ele vou perguntar para você. Na real, muitas vezes as empresas até acabam falando assim, ó, emite uma nota para mim que a gente transfere e é isso, acabou. Aí como que você vai fazer isso? Aí você vai conversar com o contador. Eu emito uma nota de serviço pessoal, eu emito uma nota, eu abro uma empresa, talvez, faço um PJ, enfim, aí o contador vai saber dizer, tá? Mas as empresas, elas não têm muito empecilho e não precisam de visto, documentação, a empresa não precisa estar no Brasil, é bem tranquilo até, assim, mais tranquilo do que parece. Ah, bacana. E mais uma pergunta aqui. Um diploma ajuda bastante ou mais para frente não chega a fazer tanta diferença com a experiência? Olha, o diploma, pelo que eu vejo nas ofertas de emprego do Canadá e alguns dos Estados Unidos, o pessoal pede algumas vezes, não é sempre, que a pessoa tenha uma graduação ou algo similar na área de computação. É bem genérico, assim, tá? Então, assim, um mestrado, um doutorado, isso eles não pedem, nunca vi. É mais assim, você tem que ter uma graduação na área de computação, na área de TI, alguma coisa assim. Mas tem empresas que não pedem também, tá? Que a experiência é mais importante. Então, sim, tem dos dois, tá? Mas ter um diploma da universidade, eu acho que é uma boa, sim, tá? Porque é um aval que você já tem pronto para mostrar e aí depois disso você, com a tua experiência depois, acaba que não faz tanta diferença mais para frente na tua carreira, tá? Então, mas é importante ter, eu diria, tá? Ah, legal. E rapidinho aqui, só para a gente encerrar, o Breno perguntou: não sei se já foi feita essa pergunta, mas estão pedindo bastante alguma tecnologia específica? Exemplo, Node.js, PHP, Ruby. E também perguntaram como é a demanda por .NET aí no Canadá. .NET, né? Acho que seria, né? Isso, aham. É, olha, .NET eu não conheço muito, porque faz muito tempo que eu não trabalho com isso e eu não sigo isso, tá? Inclusive, quando eu fui para a Alemanha a primeira vez, era para trabalhar com .NET. Eu só trabalhei com .NET aquela vez na minha vida, para falar a verdade. Mas depois eu não sei mais. Agora, essas outras tecnologias aí, qualquer uma delas que o pessoal comenta hoje, como Node.js, Ruby on Rails, é muito forte aqui na América do Norte, até acho que mais que no Brasil. Inclusive na nossa empresa nós usamos Ruby on Rails. Angular é bastante utilizado, React, tá? Então, assim, qualquer uma dessas tecnologias que você se aprofundar,
você vai conseguir um emprego. Tem emprego, com certeza, tá? Eu não saberia dizer qual mais do que a outra, eu não sei dizer, até porque o nosso foco aqui tem sido mais o Ruby on Rails, tá? Mas uma coisa bastante interessante também hoje em dia é a questão dos bancos de dados no SQL, né, NoSQL, que está bastante em voga, é interessante ter uma noção muito forte disso, tá? Enfim, é aquilo que o pessoal fala, né? Isso seria um desenvolvedor full stack, por exemplo, sempre vai ter emprego, tá? Porque tem muita demanda, muita. Que é o cara que sabe trabalhar no back-end e no front-end. E JavaScript, CSS, HTML no front-end é básico. O básico tem que saber isso e depois saber um framework, Node.js, Rails, Angular, React, seja lá o que for. Tá? Então, assim, qualquer uma dessas tecnologias você vai ter um emprego, tá? Ah, que bacana. Pessoal, mais alguma pergunta ou curiosidade? Eu acredito que não. Então, eu Tá legal. gostaria de agradecer a todos os participantes desse evento e agradecer especialmente ao Marlon pela disponibilidade, todas as informações aqui compartilhadas. Sua palestra foi incrível. Olha, eu tenho certeza que todo mundo adorou. E foi um Legal, prazer obrigado. ter você aqui no segundo ano da nossa Poly Week, né? Então, quero te Isso. convidar para você vir aqui sempre. Ah, pode deixar, só me avisar ali que estão por aí, tá? E se alguém, o pessoal pode entrar em contato comigo, assim, eu não vou prometer que eu consiga responder sempre tudo ou rapidamente por conta do nosso dia a dia, que é muito atropelado, né? Esse negócio de empresa não é moleza, vamos dizer assim, tá? E em termos de trocar experiência, sim, eu posso ajudar, tá? Não tem problema. Que bacana, muito obrigada. Agora, para finalizar, mandaram aqui uma última pergunta, então. É sobre Uhum. Flutter. Você tem visto uma demanda crescendo? Olha, eu diria que sim, tá? Porque, inclusive, nós usamos Flutter na nossa empresa. E o Flutter pelo que nós temos visto, tem evoluído bastante, tá? E tem aumentado a adoção, tá? É sempre uma, vamos dizer assim, uma conversa, tipo assim, bom, você vai fazer um software, um aplicativo para Android, um para iOS, ou vai fazer um em Flutter que já vai servir para os dois, tá? Eu vou dizer assim, do ponto de vista de uma empresa, né? A minha preferência seria criar um aplicativo nativo para Android e um aplicativo nativo para iOS. Seria a minha preferência, mas nem sempre o tempo que a gente tem para fazer as coisas permite. Então, o Flutter ele se encaixa muito bem. E aí tem muita empresa indo por esse caminho, tá? Então, acho que vale a pena, sim, você investir no Flutter, mas não invista só no Flutter. Saiba também trabalhar, por exemplo, com iOS e com Android em paralelo, tá? Porque o Flutter você não consegue, às vezes, fazer 100% das coisas. Então, se você souber Flutter e iOS, por exemplo, ou Flutter, iOS e Android, nativos, aí sim é o mundo perfeito, porque você vai estar preparado para o que deve vier, tá? E aí, eu vi um comentário ali que tem o React Native, tem outras opções também, claro, né? Aí a gente ficaria um bom tempo falando só das tecnologias, tá? Mas é, tem mercado sim para essas tecnologias, tá? Ah, que legal. Então, muito obrigada, Marlon, novamente. Agradeço novamente a presença de todos. E, Eu que pessoal, não agradeço. esqueçam de realizar o check-in para receber tanto a presença como o certificado. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Valeu. Valeu, Aline. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.